Desculpe. Olá, amigos, amigas, boa noite. Para quem assiste ao vivo, boa tarde, bom dia para os outros. Vamos hoje para a nossa terceira aula de um curso livre, mas que está bem estruturado, ele vai desembocar até julho do ano que vem na publicação de um livro, né? E que é concepção marxista de classe social. Então, hoje, nossa terceira aula, eu tinha programado falar com vocês sobre alguns autores, como eles definem classes. Eles não são autores marxistas. Como o meu curso é concepção marxista de classe, especialmente do proletariado, eu tenho que também mostrar outras formas de definições, né? Nós temos que separar definição de classe e estratificação social. Quando você estratifica, você divide a sociedade em setores por diversos aspectos, que pode ser profissão, prestígio, bagagem cultural, consumo, né? Isso nada tem a ver com classe social, né? Então, eu vou falar também, em algum momento, sobre uma forma de classificação que é usado no mercado publicitário, classe A, B, C, D, E, né? Meu amigo Ronaldo, sempre presente, fazendo uma doação. Muito obrigado. Isso sempre ajuda. Tá certo a gente falar classe média? O que é classe média? O que é classe A, B, C, D, E? Isso não diz absolutamente nada. Mas eu vou abordar isso no curso em algum momento, não hoje. Hoje, na aula passada, vocês lembram, eu mostrei aquela transformação ocorrida na sociedade primitiva que levaram ao surgimento das classes sociais. Vimos também como que o Velho Testamento procura retratar o fim da harmonia no paraíso, né? Onde todos viviam mais ou menos em harmonia. Bom, os autores não marxistas, eles levam em conta aspectos que não são os que os autores marxistas levam. E o que os autores marxistas levam? A questão econômica, né? A questão de relação com a propriedade. Isso é fundamental. Eu selecionei 7 autores não marxistas, alguns muito conhecidos, outros poucos conhecidos, e aí eu queria, colocando na tela, eu não tenho muito recurso para, né, fazer um curso como esse, então eu fotografei aqui o meu texto de Word, recortei e fiz uma imagem, né? Nós vamos começar hoje com Max Weber. Vocês já ouviram falar de Max Weber, que é um sociólogo alemão muito famoso. Ele é um dos 3 fundadores da sociologia moderna, junto com Durkheim e junto com Marx. A obra principal que ele escreveu é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Isso a gente lê
no primeiro ano de faculdade de Ciências Sociais, para quando pretende virar sociólogo, né? E mais do que li esse livro, estudei, e é absolutamente equivocada a explicação dele para o desenvolvimento do capitalismo nos Estados Unidos. Mas não vamos entrar nesse assunto, porque não é o foco do nosso curso. Então, o que diz Weber? Weber é o fundador da social-democracia moderna. O Partido Operário Social-Democrata Alemão era basicamente o Partido Comunista. Quando os comunistas fundaram propriamente o Partido Comunista, lá por 18, 19, o Partido Social Democrata tirou o operário do nome e aí estruturaram, e Weber foi um dos participantes originais, né? Esse partido governou a Alemanha quando acabou a Primeira Guerra e a Alemanha perdeu e foi punida pelos ingleses e pelos franceses. E é convocada uma constituinte na Alemanha, ela faz os seus trabalhos na cidade de Weimar, na Alemanha, por isso é conhecido esse período que vai até 33, quando Hitler ganha a eleição, 13 anos, República de Weimar, e eles fazem a melhor Constituição que a Alemanha já teve. Não sei a Constituição atual, mas muito do que foi feito nessa época ainda permanece até hoje. E Weber, esse sociólogo, né, que nós respeitamos muito, estudamos bastante, mas eu nunca fui weberiano, né? Então ele diz assim, eu não sei se dá para aumentar, se todo mundo está conseguindo ler o que está aí no texto, não é? Citação literal, de trecho da passagem, de uma das passagens da obra de Weber, né? O Weber leu Marx. O Weber conheceu em profundidade o Marx, a obra do Marx, mas ele não assumiu o marxismo, não avançou, não evoluiu. Mas veja, de todos os que eu vou mostrar hoje, ele é o que mais chega perto de uma definição mais marxista, né? O Marx relaciona com renda, e algum outro autor, como Lenin, nós veremos, relaciona com propriedade, e ele também relaciona, né? Veja aqui, ó. A propriedade e a ausência de propriedade são as categorias básicas de todas as situações de classe. Ele não está falando da classe, da situação da classe. O fator que dá origem às classes é inquestionavelmente o interesse econômico. Então, aqui ele trabalha com interesse e não com poder econômico, com renda, né? Fonte de renda. Para Weber, há um status relacionado às classes sociais que não é medido somente pela divisão do trabalho, mas pelo tipo de trabalho, pelo consumo e pelo estilo de vida. Aqui ele cai, ele desbanda, ele desvirtua um início de definição interessante que poderia caminhar para se aproximar mais do marxismo, e ele vai para o funcionalismo e relaciona classe com status, não é? Com consumo, com estilo de vida, né? Isso, pelo menos do ponto de vista de nós marxistas, materialistas, é completamente equivocado. Bom, nesse sentido, nas sociedades capitalistas que surgiram
sobretudo a partir do século XX, o que você tem, compra e exibe é um demonstrativo da classe a que você pertence e do prestígio social que você tem. Isso é um absurdo, uma definição dessa, né? Que não diz nada com nada, né? Então, ostentar riqueza, às vezes que você não tem, né, não faz você, né, pertencer a esta ou aquela classe na sociedade, né? Mas, como fiz 25 anos na universidade, cumpre-nos mostrar todos os principais autores, não só os nossos autores, né? Depois vocês poderão julgar qual é ou quais são as definições que são mais superiores, né? A segunda definição é do Emile Durkheim. Então, Max Weber era um sociólogo alemão, o Emile Durkheim é um sociólogo francês. Ele também é um dos 3 fundadores da sociologia moderna. O terceiro é o Marx, nós vamos ver só na próxima aula. Ele é mais velho que o Weber, né? Ele nasce 6 anos antes, em 1858. Nenhum deles, que eu saiba, teve qualquer tipo de contato com Marx ou com Engels. Pelo menos na biografia de Marx e Engels, que eu li várias, não menciona isso. Marx e Engels provavelmente leram as obras desses autores, né? A obra principal do Durkheim, entre muitas que nós temos que ler, também já nos primeiros anos de faculdade, é As Regras do Método Sociológico. O livro mais famoso dele é O Suicídio, né? Ele vai estudar, é um estudo sociológico feito pela primeira vez na história, e é muito importante. Ele classifica os vários tipos de suicídio, estabelece índices que são usados até hoje para saber qual a sociedade que tem mais casos de incidência de suicídio, menos casos, né? Como o Durkheim, então, define classes? Classes são um arranjo de coisas que se percebem como relacionadas e semelhantes entre si, formando grupos separados por linhas demarcatórias nítidas. Até agora ele não disse quase nada, né? Estes grupos acham-se coordenados ou subordinados uns aos outros, formando hierarquias na sociedade ou oposições. Continua sem definir questões fundamentais. As relações que mantêm entre si permitem considerar alguns como dominantes e outros como dominados, e ainda como independentes. Mas o que é que define qual é a classe dominante? Ele não explica, né? Por que existe a hierarquia na sociedade? Ele também não diz. Portanto, uma definição de classe, do meu ponto de vista, de um sociólogo marxista, materialista, muito insuficiente, né? Bom, a partir de aqui, de agora, as coisas vão piorar. Piorar no sentido que as definições vão ficando absurdas, né? Porque entram em cena chamados sociólogos funcionalistas, muito mais preocupados com função exercida pelas pessoas, status, né? Do que exatamente renda, propriedade privada de meios de produção, né? Bom, eu começo com o Marshall, né? Thomas Humphrey Marshall. Ele também é bem antigo, nascido no século XIX, nasceu
quando ele nasceu, o Engels morreria 2 anos depois. Quando o Engels morreu, ele tinha 2 aninhos, né? Inglês, né? A obra principal que ele escreveu é Cidadania e Classe Social. Né? Então, veja a simplória definição que ele tenta dar às classes sociais. São grupos sociais baseados em desigualdade provenientes da distribuição de renda, ocupação, propriedade e educação. Qual propriedade? Qualquer propriedade. Eu ter uma casa muito grande, muito bonita, me faz pertencer a uma classe socialmente dominante numa sociedade? Não faz, né? A minha ocupação, o fato de eu ser diretor de uma empresa muito grande, não me torna dono da empresa. Não é? Distribuição de renda, o fato de eu ter uma renda maior do que outras pessoas não me torna membro de uma classe socialmente dominante. Ele é um assalariado. Não é o tamanho da renda, do salário, que define classes sociais. E educação. O que ele quer dizer? Provavelmente aqui, nível de escolaridade. Também, absolutamente, o fato de eu ser graduado, fiz especialização, mestrado e doutorado, pós-doutorado, não me torna membro, por exemplo, de uma classe socialmente dominante. Então, são definições funcionalistas, né, que classificam pessoas em função, com relação à função exercida. E, por sua vez, a função tem relação com grau de instrução, né, ou com ocupação que essa pessoa exerce. Não é necessariamente profissão. Tem autor que vai falar em profissão, esse aqui é ocupação. Vamos ver outro funcionalista, que é o Joseph Alan Carr, né? Apesar do sobrenome alemão, ele é estadunidense, já nascido no século XX. Eu estou bocejando porque essa aqui é a quarta live, ainda vem mais uma hoje, às 9 horas no DCM. E eu não sei por que cargas d'água, eu levantei 2h30 hoje, pois não dormi mais. Eu fiquei trabalhando aí, estou finalizando o livro de Stalin para lançá-lo final de janeiro, né? Então tem que correr muito. Ele escreveu uma obra, né, que não tem tradução para o nosso português do Brasil, que é The American Class Structure, a estrutura de classe na América, né? E, num trecho desta obra, ele diz assim: classes são grupos de pessoas cujas posses em comum as levam a compartilhar as mesmas ocupações. Não disse nada, né? Sendo que a interação que daí resulta conduz à criação de valores comuns e à consciência de classe. Nem todo membro de uma classe na sociedade possui consciência de sua classe. Aliás, a maioria não possui, né? Agora, ele tenta aqui, com esse... Você veja que as palavras-chave para saber quem é funcionalista, a principal é ocupação, né? Depois, educação, função. Isto, do ponto de vista marxista, que nós ainda vamos ver com detalhes, mas já sempre vou adiantando, né, para ir preparando, né, os meus alunos.
Isso nada tem a ver com uma definição científica, materialista, dialética, né, sobre classe social. Então, o fato das pessoas compartilharem ocupações e aí resultando uma interação, isso cria valores comuns. Então, pegando aí o caso de classe média, que é um termo que não diz nada com nada, não significa nada. Todo mundo que pertence a tal classe média pensa exatamente igual? Né? Tem os mesmos valores? Não. Né? Bom, então vocês estão vendo a precariedade do conteúdo da definição destes autores. Alguns amigos estão fazendo aí pequenas doações, que eu agradeço muito. O Bertolino e o Rivadavia, eles mandam stickers, né? Bom, agradeço muito. Vamos agora ver uma dupla de autores, sociólogos, ambos estadunidenses, John Frank Kuber e William Kenkel. Eles estão juntos porque escreveram um livro juntos. E o livro que eles escreveram, quando a definição está em inglês, não tem tradução no Brasil. Um livro já bem antigo, superado, né? Mas é isso que nós temos aí do pensamento deles. Social Stratification in the United States. Estratificação social não define classe social. Mas vamos ver aqui a frase que nós capturamos aí desta obra. Classes sociais são como grupos baseados em status diferentes. Então, falou a palavra mágica. Status, ocupação, função, educação. Isso já define o cara como funcionalista, que é uma corrente oposta ao marxismo, né? Que podem ser atribuídos a uma pessoa ou adquiridos com base na capacidade e realização. Então, você entra em uma classe a partir de sua capacidade ou a partir de obras que você tenha realizado. Né? Não há nenhuma relação com propriedade de meios de produção, com renda. Né? Então, fica muito insuficiente essa definição. Né? O próximo, Bruce Cohen, é o mais funcionalista de todos eles, de todos os funcionalistas. Obrigado, amor. Hora do cafezinho na caneca marxista. Aliás, essa caneca, fazendo aqui um comercial, ela está à venda na minha editora por R$30. Mais 15 do frete, alertou ali minha assistente. E esses últimos dias vendeu 10 canecas. Muita gente aí. Eu não ganho quase nada, né? Para fazer uma caneca dessa, tem um custo. Mas é bonita. Você tomar numa caneca que tenha a foto dos 5 grandes, né? Marx, Engels, Lenin, Stalin e Mao. Então vamos ver aqui o nosso mais funcionalista de todos os funcionalistas. Ele é vivo ainda, né? Neozelandês. Nascido em 1938. Por
classe social se entende um segmento da população que se diferencia dos outros segmentos da mesma população em termos de valores comuns, prestígio, atividade associativa, riqueza, outras posses acumuladas e etiqueta social. Meu amigo, por isso que eu falo que é o mais funcionalista de todos. Não é possível uma concepção de classe, né, estar relacionada a um dos 5 fatores que ele levantou aqui, a etiqueta. Né? Na sociedade americana, lá pode ser, os 3 indicadores de classe são renda, ocupação e educação. Do ponto de vista do marxismo, só uma dessas 3 tem valor: a renda, com que você vive. A ocupação, a sua função, o seu cargo em uma empresa, isso não define classe. E muito menos o seu grau de escolaridade. Né? E ele termina: existem outros ainda. Olha, ele fecha com chave de ouro de uma forma absurda. Olha outros elementos que ele coloca como definidores de classe. Raça, nós não usamos o termo raça, nós usamos o termo etnia. A raça só tem uma, que é a raça humana. Religião, desde quando ser membro de uma religião faz você estar nesta ou naquela classe social? Nacionalidade, quer dizer que se você for estrangeiro em um país, você pode ser, então, classe subalterna, mesmo se for um cara muito rico. Né? Sexo, como assim? Que sexo tem a ver com classe social? Lugar de residência. Então, você mora numa região do Brooklyn, que é um bairro pobre lá nos Estados Unidos, tem uma parte rica também do bairro. Isso define você estar nesta ou naquela classe social? E origem familiar? Em origem familiar, você pode ser herdeiro, né, de uma família muito rica, aí você é membro da classe dominante. Mas estes são, ele é o mais funcionalista de todos eles. Do meu ponto de vista, é a pior definição de classe social de todos esses autores, os 7, né, que nós vimos hoje. O último funcionalista é o MacIver. Não é o MacGyver daquele seriado, né? É MacIver. Ele é escocês. Também é nascido no século XIX. Quando ele nasceu, um ano depois que ele nasceu, Marx faleceu, né? E quando Engels faleceu, ele tinha 13 aninhos. A sua obra principal foi traduzida para o nosso português do Brasil, Elementos de Classes Sociais. Abre aspas. Qualquer porção de uma comunidade separada do resto por limitações decorrentes de idioma, olha as características que ele vai dar do idioma, localidade, função, especialização, mas primordialmente por um sentido de distância social.
É impressionante como a insuficiência teórica, intelectual, de uma definição dessa natureza, né? E aí ele piora mais um pouco, né? Embora fatores como nível de renda, distinção ocupacional estejam usualmente implicados, é o reconhecimento geral de superioridade e inferioridade de status que separa uma classe da outra. Então, é o sentimento que faz você pertencer a uma classe mais alta e uma classe mais baixa, subalterna, né? E isso daria uma coesão ao grupo. Mas, para não dizer, então, que eu não falei de flores, estão aqui autores não marxistas que eu sempre fiz questão de registrar, né? Mostrar aí que existem, a maioria das visões predominantes são desta linha aqui. Na aula que vem, nós vamos falar dos autores marxistas, vamos gastar um tempo maior, né? Eu não sei quantos de vocês já leram, obrigado, o Manifesto do Partido Comunista, um livro fundamental. Eu não recomendo que seja o primeiro livro que quem queira estudar o marxismo leia, mas se você já leu, tá bom, não é? Agradecer aí as contribuições que já tinha mencionado. Mas foi escrito por aquela dupla maravilhosa, né, Marx e Engels, Karl Marx e Friedrich Engels, publicado, alguns autores mencionam 18 de fevereiro de 1848. Acho que foi o dia que alguma livraria lá em Londres ou na Alemanha abriu e começou a vender, né? É um livro de sucesso inimaginável. Teve épocas, final dos anos 60, a tiragem, a impressão nas línguas no mundo inteiro era maior do que a da Bíblia, né? Então, neste livro, em 1848, fevereiro, Marx não tinha completado ainda 30 anos e Engels 28, 2 anos mais jovem. Já eram homens revolucionários conhecidos em toda a Europa. Será nesta obra onde ficará claro a frase mais famosa, né, relacionada com classe social, que nós conhecemos, de autoria dos pensadores marxistas. Qual é a frase? A história da humanidade nada mais é do que a história da luta de classes, da luta de patrícios e plebeus, servos e senhores, burgueses e proletários. Então, essa é a história da humanidade. O que move a história é a luta entre as classes. Professor, um dia vão desaparecer as classes? Vão. Mas a sociedade vai voltar a ser primitiva, igual foi? Não. Ela vai ser uma sociedade futurística, mas o que ela pega da sociedade primitiva é a harmonia. É que na nossa sociedade é tão desigual, nós estamos impregnados de tantos vícios, maldades, coisas ruins dessa sociedade, que nas nossas mentes é quase
impossível nós raciocinarmos que isto um dia poderá acontecer. Eu gosto muito de ficção, literatura e cinema, claro. Os autores de ficção, eles transportam para o futuro as mazelas das divisões de classe das sociedades presentes. Poucas são as obras, mas existem, em que imaginam sociedades harmônicas e igualitárias no futuro. Né? Bem, quando sai esse livro, e aí a teoria marxista ela vai se desenvolver, né? Quando surgem as classes sociais e desaparece a comuna primitiva, desaparece também aquele modo de produção comunal que era muito primitivo. E ele desapareceu porque novas técnicas, novos instrumentos, novas tecnologias surgiram, desenvolveram as forças produtivas e surgiu um novo modo de produção, deixando aquele modo para trás. E qual foi o modo de produção que surgiu quando aquela harmonia da comuna primitiva desapareceu? Foi o primeiro modo de produção em uma sociedade dividida em classes sociais, que foi a sociedade escravista, onde as duas classes principais não eram as únicas. Às vezes, o reducionismo marxista sempre fala em duas classes apenas antagônicas, explorados e exploradores, dominantes e dominados. Não. Existem classes intermediárias e em transição, como diz a professora Martha Harneck, que é dois autores eu indiquei para vocês, ela é uma delas, né? O outro é o Pulitzer. Então, classe em transição, ela não é nem dominante nem dominada. Pode ser que ela ascenda, pode ser que ela decaia, né? Essa dita classe média brasileira, reacionária em sua maioria, ele sonha em ser classe dominante, proprietário de meios de produção, mas a tendência é ele se proletarizar, né? Ele ir decaindo gradualmente na escala social. Mas quando surge esta sociedade, surge o escravo e o proprietário de escravo, o senhor, né? O escravo era ele próprio um meio de produção, um instrumento, uma ferramenta. O senhor, proprietário de escravos, porque na Idade Média também usa o termo senhor, mas aí é feudal, né? O senhor proprietário de escravos tinha o direito de vida e morte do seu. O escravo lhe pertencia, era um objeto, ele fazia com o escravo o que ele queria. A primeira sociedade escravista que nós temos notícia é a egípcia. A sociedade grega também é uma sociedade escravista. Eu reli semana passada, eu tenho estudado muito filosofia. Eu reli os livros de Nietzsche, pelo menos três. Nietzsche é um filósofo que eu nunca concordei, não gosto, não tem, mas tem que estudar, tem que ler, né? Aí resolvi ler Aristóteles, né? É um gênio, né? Para aquela época dele, e muita coisa do que ele escreveu perdura até hoje, né? Não dá para você jogar fora o pensamento aristotélico, né? A lógica aristotélica, chamada lógica formal, ela existe até hoje, pode ser aplicada no dia a dia, mas é insuficiente para explicar as coisas, né?
silogismo, né? Ele é inventor do silogismo. E então era um gênio para a época dele. E o que eu li dele semana passada? A Política, o livro principal, não é? E ele descreve o tempo todo uma sociedade escravista, não é? E não faz nenhuma condenação a isso. Bom, professor, o senhor está sendo muito rigoroso. Todo mundo era escravista nessa época. Não, sempre houve exceções. Não é? Mas era o modelo que existia. A tal democracia na Grécia era a democracia dos homens livres. Homens aqui são literalmente homens, não são pessoas. Porque as mulheres não tinham nenhum direito. Não havia mulheres tribunas, né? Não havia mulheres senadoras, nada. Era uma sociedade patriarcal 100%. Aliás, o modelo patriarcal de família foi exatamente criado na comuna primitiva, na transição para o escravismo, quando surge a propriedade privada dos meios de produção, né? Então, a partir daí, as três sociedades que nós conhecemos, divididas em classes, foram a sociedade escravista, a sociedade feudal, a sociedade capitalista. Quais eram os modos de produção destas três sociedades? Modo de produção, Janilce, muito obrigado pela sua generosa contribuição, querida amiga. Modo de produção escravista, modo de produção feudal e modo de produção capitalista. Nós não vamos, no curso, entrar em detalhes de como funcionam estes modos, quais são suas características, porque sai fora do nosso foco. Mas nestas sociedades haviam, então, classes principais. No caso da feudal, o servo e o senhor feudal. No caso do capitalismo, proletários e burgueses. O Marx e o Engels usam muito, colocam um sinal de igual, proletários igual à classe operária. Tinha razão de usar assim, e era igual. Acontece que, com o desenvolvimento do capitalismo, o setor de serviço passou a ser muito importante e até preponderante em termos numéricos, né? Hoje, a classe operária, estrito sensu, industrial, ela é uma minoria entre os trabalhadores assalariados de uma sociedade. E nós vamos ver durante o curso que nem todos os trabalhadores assalariados pertencem à classe do proletariado. Então, por isso que me motiva a dar o curso, me motiva a escrever o livro, porque reina uma confusão entre aqueles que se dizem defensores, seguidores e se apresentam como marxistas, não é? Basta ser assalariado para pertencer à classe. Não existe uma classe dos que trabalham. Ou não basta você desempenhar trabalho para pertencer à classe. Um dos homens que já foi mais rico do Brasil, já morreu, Antônio Hermílio de Moraes, era um dos donos do grupo Votorantim. A sede da empresa fica ali atrás do Teatro Municipal, em São Paulo, no Largo Paissandu, não? Ali no centro, né? Ele dizia, eu sou o primeiro a chegar, 7h, e saio todo dia 10 da noite. Pô, um cara trabalhador. Mas a riqueza dele vem só do trabalho dele ou de 60 mil operários que na época tinha, hoje não sei mais, né? Então,
não basta, não existe uma classe dos que trabalham. Não basta trabalhar para pertencer à classe, né? E por isso a gente sempre falava, mas o PT é o nosso aliado histórico dos comunistas, né? Mas o PT não é um partido revolucionário, o PT é um partido social-democrata, e não tem nenhum demérito nisso na conjuntura atual, né? Ele pretendia ser um partido dos que trabalham, e não tem problema, poderia ser, só não poderia dizer que ele é um partido do proletariado, porque nem todos que trabalham são proletários, né? Bom, eu acho que essas observações são muito importantes para nós colocarmos, né? Vocês vejam que nós vamos descrever em algum momento como é que surge a classe burguesa, né? Porque a classe do proletariado, ela é herdeira daqueles servos que vieram para as cidades e tiveram que vender sua mão de obra. Então, há uma ligação. Mas teve alguns servos que vieram para a cidade, fugindo dos feudos, mas esses prosperaram, né? Estes caras deram origem à futura burguesia na Europa medieval. Sobre a ideologia destas sociedades. Qual era a ideologia que vigorava na época do escravismo? Era a ideologia escravista. Qual era a ideologia que vigorava no feudalismo? A ideologia feudal. E qual é a ideologia que reina hoje no Brasil e na maior parte dos países? A ideologia burguesa, capitalista. Não é? Mas não tem outras ideologias, tem socialistas, comunistas, mas elas não são hegemônicas, né? Elas não preponderam, né? Ramos de Azevedo, isso mesmo. Eu vou chegar lá, viu, Aglaia? A definição de classe relacionado com meios de produção, né, e renda, né? Obrigado, Salada Maleco. Bom, então, eu usei o termo ideologia, também não é foco do nosso curso, mas não custa nada sempre a gente dar alguma definição, e para quem está estudando, que nem o Salada, anotando coisas, né? Tem muitas definições de ideologia, né, de muitos autores. Marilena Chauí, ela é autora de um livro, O que é Ideologia, daquela antiga coleção Primeiros Passos. Mas, do ponto de vista marxista, a ideologia de uma época é a ideologia da classe que domina política e economicamente aquela época. Mas, professor, você ainda não falou o que é ideologia, né? Resumidamente, conjunto de ideias existentes em uma determinada época histórica que são dominantes. Existe uma ideologia do proletariado? Até existe, que é o marxismo-leninismo, né? Mas não é preponderante, né? Agora, para para os dialéticos, aquela questão mais central na filosofia. Qual é a questão mais central na filosofia?
saber o que veio primeiro, o que é primordial, se a matéria ou o espírito, né? Ao você responder se é matéria, você tomou um rumo da filosofia. Você é materialista. Se você responder que o primordial é o espírito ou a ideia e a matéria decorre dela, né, você tomou outro rumo da filosofia, que nós chamamos de idealista metafísica. Alguns usam o termo espiritualista, eu não gosto desse termo. Era possível pensar diferente da ideologia dominante em todas as épocas, especialmente no escravismo, no feudalismo, que já acabaram? Claro que era. Você corria riscos. O arcebispo de Reims, Reims é uma região na França, cidade muito famosa. No livro do Pulitzer tem lá a frase que ele falou exatamente, o arcebispo, que eu vou tentar aqui relembrar, mas alguma coisa. Servos, sedes submissos aos seus senhores. Não se atrevam a enfrentá-los. Um homem de Deus, um cristão, dizendo para os servos continuarem sendo servos. Tinha quem falava diferente, tinha, né? Mas não durava muito, não é? Quer dizer, então vocês vejam que a ideologia dominante é a ideologia da classe que domina política e economicamente esta sociedade. Então, aqui passando um banner, hoje é o último dia do Red Friday, da promoção na minha editora. Todos os meus livros e livros de outros autores que eu editei estão com 30% de desconto. Então, inclusive esse meu livro de lançamento, que é o Atualidade da Luta Anti-Imperialista, já começou a rodar. Está entrando, muitas pessoas estão fazendo pedidos assim, pré-venda, né? Alguns aproveitam o desconto de 30%, outros nem ligam e acabam pagando o preço normal, como uma forma de me ajudar, né? Então, hoje é o último dia, amanhã eu encerro essa promoção e os preços voltam ao valor normal, né? Bom, é uma comparação, Ivo, interessante. O pessoal me pede para ler em voz alta as mensagens, porque tem pessoas que ficam só ouvindo, né? Ideologia podia ser comparado a óculos, com os quais as pessoas observam o mundo e suas relações sociais, né? Tem sentido, né? A forma como você encara está relacionado com a sua ideologia, né? Então, tá bom, é uma forma interessante aí de... Bom, eu não comecei já muito direto, mas vocês sabem que vocês poderiam fazer inscrição no canal, não custa nada. Vocês poderiam dar lá o like, o joinha positivo, se queira usar o termo que quiser. E se puder se inscrever no canal, pode ser durante a live, ou pode ser qualquer hora que você decida. A partir de R$ 6,90 por mês, é como se você desse um pequeno custeio de forma regular e permanente para ajudar no meu trabalho, cujo objetivo principal do meu trabalho, além de levar a consciência
política para as amplas massas ou para aquelas que eu consigo atingir. Eu tenho um objetivo de publicar mais livros, né? O livro novo chega dia 13. Dia 14 eu vou postar para todos os que fizeram pedidos antecipados. É uma emoção grande, né? Minha amiga Maria Aparecida Conceição Prado de Camargo mandando uma contribuição. Eu sei que você adquiriu. Eu agradeço muito, né? Bem, a última observação que eu quero fazer para vocês, semana que vem não teremos aula. Quando eu falava isso para os alunos, era uma vibração, uma alegria, né? Porque parece que a aula era uma coisa, né, dolorosa, enfadonha, né? Mas o motivo é justo. Às 19 horas da semana que vem, teremos a Assembleia do Sindicato dos Escritores do Estado de São Paulo, da qual eu faço parte da diretoria. Vamos eleger e empossar a nova direção para os próximos 3 anos. Eu sou suplente da diretoria que se encerra, eles pediram para eu ficar na primeira tesouraria, ou desculpa, primeira secretaria. De dinheiro eu não entendo nada. Então, eu vou estar em São Paulo, presencial, assembleia, não pode ser à distância, tem que assinar papéis. Então, meu amigo Ivo, sempre presente, faz aí uma... Ô, meu amigo, obrigado, categoria Stale, é isso aí, é um valor um pouquinho maior. Então, domingo agora tem programa normal, o outro domingo tem programa normal. Daqui a pouco eu vou entrar ao vivo no DCM TV, na DCM TV. Eles me convidaram, o Leandro Fortes, e sempre fazendo comentários, né, sobre fatos nacionais e internacionais, né? Então, era o que tínhamos aí para hoje. Eu agradeço muito ter estado com vocês e daqui a 2 semanas voltamos com o curso, tá bom? Obrigado, um beijão para todos. Tchau.